Olá, amados! Mais uma vez, amigos, estamos juntos para que nós possamos estar sendo edificados com mais um conteúdo. Amém, Remy? Louvado seja Deus, né, pela oportunidade que Deus tem nos dado de estar aqui mais uma vez para poder compartilhar com vocês a palavra de esperança, uma palavra de fé, de gratidão, de renovação espiritual. Com certeza. E quando a gente fala amém, quer dizer assim seja, tá certo? Então, que esse canal de bênção seja bênção na sua vida, que assim seja, tá? Que seja edificado na sua vida, na sua família, aos seus amigos, a todos que você compartilhar. É muito importante que edifique a ti, como a nós também. Hoje nós vamos falar um ponto interessante disso de compartilhar a palavra de Deus. Verdade. Você vai ver como que é maravilhoso. E não é de agora, viu, que Jesus pede isso para nós. Nossa. E aí, Remy? Sandra, te fazer uma pergunta. Faz aí. Você é influenciado ou você tem influenciado as pessoas? Nossa, boa pergunta. Ai, ai, ai. Olha, eu acredito assim, Ah, que a influência, ela é muito fácil de conseguir ou a maior parte ou todo mundo, né? Eu digo o mundo mesmo, ser influenciado por algo ou alguém. Então, possa ser que eu seja uma influência para alguém de alguma forma boa, eu espero, né? E também posso eu ser influenciada por algo que eu assisti, que eu vi, porque tem muito isso, Remy, é verdade. em relação, por exemplo, a um artista, Há um filme, um um, personagem. um jogador de futebol. Sim, vou citar um exemplo, né? Hum, Hoje sai um filme aí que não vou citar o nome, mas a gente vê quando a gente está passeando muitas crianças vestidas com essas roupas, mas eu queria dar um conselho para os pais. Pesquisa essa história. Vai lá, antes de vestir seu filho com uma fantasia que você acha bonitinha, que você acha engraçadinha, mas procura saber a história desse personagem. muito bem, Remy. Sabe por quê, amigos? Às vezes a gente não sabe a história daquele personagem, daquele artista, e a gente Sim. acaba imitando, né? E a gente não sabe E mesmo. às vezes a gente está trazendo um mal para dentro da nossa casa, Pode ser para verdade. nossa família, para os Não, é nossos verdade. filhos Uhum. e não percebemos. Sim, Então tem muitas coisas que nós podemos evitar. E eu verdade. quero aproveitar hoje e fazer uma reflexão a respeito disso, de influenciar. E eu quero começar falando de uma família, de um sacerdote chamado Eli. Ele tinha dois filhos, Ofni e Finéias. A história dessa família está no livro de 1 Samuel, capítulo 2, verso 12 em diante. Você vai encontrar a história deste pai, que era um sacerdote, e dos seus filhos. A palavra de Deus nos diz que ele era até um homem sincero, mas ele permitia que seus filhos cometiam atos ilícitos e eles eram uma má influência para o resto das pessoas. Verdade. Pessoas que foram chamadas para ser uma influência positiva acabaram se tornando uma influência negativa. Nossa. E aí o povo sofre as consequências. E aí eu quero falar uma coisa para você. Quando você traz uma influência negativa para dentro da tua família, para dentro da tua casa, a tua família paga um preço. O teu casamento sofre, às vezes por causa de uma influência, de uma amizade. E aí eu quero abrir teus olhos. Nem toda amizade é boa para você e você às vezes não percebe. Às vezes você acha, este é meu amigo, esta é minha amiga, e você tem que tomar muito cuidado, que o que mais a gente vê é amigo ficando com a mulher do amigo, amiga ficando com o marido da amiga e casamentos sendo desfeitos.
Que perigo, né, Remy? Muito grande. Então, Então, nem tudo e nem todos que a gente coloca dentro da nossa casa é para o bem. A gente tem que saber quem a gente coloca dentro da nossa casa. vigiem, hein? Vigie. Verdade. Isso é muito sério. Então quer dizer que a influência, Remy, ela tem esse poder, Tem o poder tanto para o bem como para o mal? para o mal. Então que nós possamos ser grandes e boas influências a outros, A né? outros para o bem, né? Aqui, Hófni e Finéias, infelizmente, eles foram uma má influência para Certo. o povo de Israel. E eles sofreram uma consequência grave. E o pai deles tiveram uma morte terrível. Uhum. Tá? Por quê? Porque ele não repreendeu quando deveria repreender os seus filhos. E aqui eu quero dar outro alerta. Se o teu filho está fazendo algo errado, repreenda. Mas muitas vezes ele faz algo errado porque você permite. Porque se você pegar o teu filho desde criança e ensinar o certo, ele vai fazer o certo. Ele pode, quando ele crescer, até cometer um erro ou outro, porque ninguém é perfeito. Sim, não mesmo. Mas isso não significa que ele vai esquecer os conselhos que ele teve de você. Agora, se você pega o teu filho e faz com que ele siga as coisas deste mundo, sem pesquisar o que este mundo realmente está sendo, as consequências vão vir na vida dele e na tua vida futuramente. Mas agora eu quero falar de uma influência boa, Positiva? positiva. Bom E essa eu quero ler para vocês. É uma história muito linda, tá? Que está no livro de Atos. Atos capítulo 10. Tem essa história. Eu vou resumir, mas eu vou ler só 2 versos, tá bom? Aqui conta a história de Pedro, o apóstolo Pedro, e um homem chamado Cornélio. Quem era Cornélio? Ele era um comandante romano. Ele era uma liderança romana. Só que ele praticava o bem. Sabe o que ele fazia? Ele ajudava os pobres. Ele orava a Deus. Olha que coisa linda, Sandra. Ai, é muito lindo. Sabe? Aí que me encanta. Porque os judeus, que era o povo escolhido, não estavam fazendo o que esse homem estava fazendo. Interessante, né, É Remy? interessante a história deste homem. Você pode ler a história completa depois e você vai entender. Sabe, a palavra diz que Cornélio estava orando por volta das 3 horas e um anjo apareceu para ele. Imagine a cena, eu fico tudo arrepiado. O anjo aparece para ele e fala assim: Cornélio, Deus ouviu a tua oração e aceitou o que você está fazendo para os pobres. Porque Cornélio gostava de ajudar os pobres. Posso falar uma coisa para você? Às vezes a gente é tão mesquinho, né? Não estou falando para você dar dinheiro em farol, não. Não faça isso. Mas não custa nada, às vezes, você dar um prato de comida para alguém. Às vezes você joga comida no lixo. Faz uma marmitinha numa Tupperware. Leva na bolsa. Tem tanta gente, criança, passando fome nos farol. Numa oportunidade você dá. Você dá. Verdade. Meu filho sempre quando sai, ele leva um pacote de bolacha no carro, sempre para dar para uma criança na rua. Sabe? A fome só dói para quem passa. Você que nunca passou fome, você não sabe o que é isso. Cornélio, ele ajudava as pessoas. Ele fazia o bem para as pessoas. E o anjo vem para ele e fala assim: você agradou a Deus. Deus ouviu a tua oração e Deus me mandou aqui. E agora você vai mandar chamar Pedro, que está em outra cidade. Vai lá, manda o teu servo chamar ele. Ele vai saber que você mandou chamar ele. E Cornélio pega os homens de confiança dele e fala assim: vai lá na cidade de Jope, chama Pedro, fala para ele vir aqui. Olha que coisa interessante. Espetacular. Olha como Deus é tremendo. E E eles Pedro estava orando. Hum. E quando Pedro estava orando, aparece um anjo para Pedro e fala assim: Pedro, estão chamando na porta.
e é para você. E Pedro desce, abre a porta, aqueles homens entram, fala o propósito deles, e Pedro hospeda aqueles homens em casa. E no dia seguinte, Pedro e mais alguns judeus vão à casa de Cornélio. Uau. E olha que coisa interessante. Sandra, olha que coisa maravilhosa. Quando Pedro chega na casa de Cornélio, ele tem uma surpresa. Sério? Tem uma surpresa. O que, Remy? Eu vou ler. Lê. Está no verso 24. Fala assim, olha. No outro dia, chegaram à cidade de Cesaria. Cornélio e os parentes e amigos mais íntimos que ele tinha convidado já estavam esperando Pedro. Ou seja, o anjo fala com ele, o anjo fala que o Deus ouviu a oração dele, o anjo fala para chamar Pedro, e o que ele faz? Não, eu não vou querer a bênção só para mim, não. Eu vou chamar meus amigos, eu vou chamar meus parentes. Muito bom. Às vezes a gente fala para você assim, compartilha essa palavra com alguém, você fala assim, deixa para lá, eu já vi, não vou compartilhar com ninguém, as pessoas não assistem, engano teu. Talvez pode assistir naquela mesma hora, mas pode assistir amanhã, pode assistir a semana que vem. Mas o importante é que você está compartilhando. Sabe o que Cornélio fez? Buscou os amigos mais íntimos, buscou os parentes dele, falou, vem para cá. Sabe por quê? Porque Deus vai mandar o homem dele para nós. Então ele não quis só para ele. Ele não quis a bênção só para ele, não. Ele quis compartilhar. Exato. Eu até veio umas cenas na minha mente aqui agora, você falando. Ele não quis só para ele chamou mais amigos. Chamou mais amigos. E olha o que ele fala no verso 33 de Atos. Atos capítulo 10, verso 33. Então eu mandei chamar você logo, e você fez muito bem vir, Pedro. Agora estamos todos reunidos aqui na presença de Deus, prontos para ouvir o que o Senhor mandou você dizer. Que coisa espetacular. Influência Como boa. enche o meu coração. Influência positiva, hein? Que influência. Todos estamos aqui para ouvir o que Deus mandou você nos falar. O que você tem falado para as pessoas? Como tem sido a sua influência na vida das pessoas? As pessoas têm olhado para você com desconfiança, ou elas têm olhado para você e têm falado assim, ali vai um homem de Deus, ali vai uma mulher de Deus. Ali vai uma pessoa de confiança. Aquela pessoa, eu sei que ela é diferente. Aquela pessoa é uma boa influência. Pode seguir ela. Como tem sido a sua vida? Pois é. Sabe, quando a gente recebe coisas boas, uma palavra de Deus, nós temos que compartilhar com as pessoas. Isso é ser uma boa influência. Verdade. Não compartilhar as coisas do mundo, essas coisas ruins. Sabe o que eu fico indignado? É que quando você recebe um vídeo engraçado, de uma piada, de mau gosto, você vê lá 2.000, 3.000, 4.000 curtidas, não sei quantas mil pessoas visualizaram, e a palavra de Deus, 100, 200, 300. Ainda muitas vezes as pessoas passam assim por cima e não dão atenção. E Deus quer fazer um milagre na tua vida, na tua família. Deus quer mudar a tua história. E você não permite. Porque você está interessado nas coisas do mundo. Deixa Deus entrar na tua vida. Deixa Deus mudar a tua história. Deixa Deus mudar a tua família. Para que a tua família seja uma influência positiva para os vizinhos, para os amigos. Com certeza. Sabe? E quando você tiver a oportunidade de convidar alguém para ir na tua casa para falar de Deus, convide seus amigos, convide seus parentes. Mas eu convido e eles não vêm.
Insista. Sabe, pega aqueles mais íntimos. A palavra de Deus diz que Cornélio pegou os parentes, os amigos mais íntimos e trouxe para casa dele. Sabe por quê? Porque ele fazia questão que aquelas pessoas que ele amava também pudessem compartilhar e ouvir sobre Deus. Amigos, seja uma influência positiva. Busque Deus constantemente para a tua vida. E deixa Deus ser Deus na tua vida. Com certeza. E também amor. Não só, a gente não está só falando em relação à espiritualidade, né? Sim. Mas nós estamos falando em relação a negócios. Todos os sentidos. Em todos os sentidos, né, Remy? Nós temos que dar exemplo, Uhum. né? Nós temos que ter palavra, honrar os nossos compromissos. Isso, tudo isso gera influência. Gera uma influência positiva, né? Sim. Confiança. Sim. Então, sabe, eu vejo que eu tenho amigos verdadeiros que confiam na gente e que passam confiança pra gente. É verdade. E nós temos que ser assim. E eu oro todos os dias para que Deus possa me mudar, para que realmente minha família e eu possamos ser uma influência positiva. É verdade. Que a minha esposa possa ser uma influência positiva. Que os meus filhos possam ser uma influência positiva. Que eu possa ser uma influência positiva. Por quê? Porque nós somos falhos. Mas Deus pode nos mudar. Com certeza. Só Ele pode. Se você deixar, é claro. Então deixe Deus usar você. Faça como mesmo. Cornélio. Tá bom? É isso mesmo. Então, você é uma boa influência ou você está deixando ser influenciado por alguém que talvez não seja uma boa influência? Cuidado. Beijo no coração, né, Remy? Beijo no seu coração. Até a próxima. Deus abençoe. Medite.